Caros amigos, bem-vindos ao canal Benua Friburgo em Foco. É por isso que você junto de nós. Hoje vamos falar do livro Rumo uma Vida Significativa do Rebbe de Lubavitch. Morte e luto, a última transição da vida. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benua Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Ravi Jacob, gerente Scali, e do Moreto Nosso Braga, da Academia de Noé. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui, sem mais delongas, venha conosco e vamos ver. Não tenha medo da morte, viu, gente? É a última transição. Alegria e força. Vamos lá, gente. O que a morte significa para os que ficam? Embora a morte represente a elevação da alma a um nível superior, continua sendo, entretanto, uma experiência dolorosa para os que ficam. Ao mesmo tempo, deve servir como devem todas as experiências da vida, como uma lição, como um avanço. Devemos ver a morte não como uma força negativa, mas como oportunidade de crescimento. Já que a morte provoca emoções tão fortes, devemos ter um canal aberto para expressá-las, ocupando-nos da tarefa de cicatrizar as feridas de forma construtiva. Quando um ente querido morre, surgem emoções poderosas e conflitantes, tristeza pela perda, perplexidade em relação ao futuro. Os sábios nos ensinam que seria bárbaro não pleitearmos de forma alguma os mortos, mas não devemos pleiteá-los mais do que o tempo necessário. Uma semana de luto é o suficiente. De outra forma, a morte de uma pessoa se torna uma presença em si mesma, nos entristecendo continuamente impedindo o nosso progresso na vida. Mas por que devemos restringir nossa dor, nossas tristezas naturais pela perda de um ente querido? Afinal de contas, a consternação é um sentimento, e sentimentos não podem ser controlados, não é mesmo? Não é errado estabelecer limites e reprimir nosso pesar, ou tentar canalizá-lo numa determinada direção? É verdade que são sentimentos, mas podemos escolher se os vivenciamos sob o ângulo descritivo ou produtivo. A chave neste caso é compreender a morte pelo que ela é, celebrar seu elemento positivo. Uma pessoa de luto deve acabar chegando à conclusão de que a alma do seu ente querido alcançou um lugar ainda mais elevado do que ocupava em seu tempo na Terra, em que ela continuar a ascensão. É a conciliação desta percepção positiva com o nosso pesar que pode converter a experiência traumática da morte em uma catarse, diminuir a manifestação do nosso de pesar doentio impróprio, mas permitir que o nosso pesar nos domine é negligenciar egoisticamente o verdadeiro sentido da morte, o fato de que a alma de uma pessoa virtuosa achou um lugar ainda mais virtuoso. O que devemos aprender da morte? Além de celebrar a elevação da alma de um ente querido e manifestar nosso próprio pesar, existe um outro propósito no luto. A morte também é uma oportunidade de examinarmos nossas próprias vidas, avaliarmos como estamos cumprindo a nossa missão divina, conforme escreveu Maimônides. Uma pessoa de luto deve estar preocupada e pesarosa e avaliar seu comportamento e arrepender-se. Portanto, o momento em que recordamos a alma de um ente querido é uma ocasião bastante apropriada para pressuscar nossa alma. Todos nós sabemos o quanto pode ser difícil abordarmos nosso próprio comportamento e, com frequência, não nos sentimos estimulados a fazer isso, até que ocorra o falecimento de um amigo ou de um parente. Nesta hora, lembramos de coisas que realizou durante a vida, como tratava sua família e seus amigos, como se empenhava para ajudar estranhos. Felizmente, é com frequência o choque de uma morte que nos arranca de nossa complacência e nos faz pensar e repensar nossas próprias prioridades. Como verdadeiro vínculo entre pais e filhos, ou entre marido e mulher espiritual, ele continua firme e forte depois da morte. O luto também nos ajuda a conservar este vínculo, pois a alma de uma pessoa que partiu eterna, intacta, zela pelas pessoas das quais ela era próxima. Todo ato de bondade lhe dá grande prazer e satisfação, especialmente quando tais atos são praticados de uma maneira que ela ensinou, seja através de educação ou de seu exemplo. Salva está completamente consciente do que acontece com os amigos e parentes que deixou para trás. A alma se angustia quando eles vivenciam pesar ou depressão indivíduos e se alegra quando eles superam sua dor inicial e continua a construir suas vidas e a motivar os que estão em sua volta. Não há forma de substituir o ente querido, pois cada pessoa é todo o universo. Mas existe um jeito de ajudar a preencher parcialmente esta lacuna
Quando a família e os amigos acrescentam as suas boas ações, costumeiros, os atos virtuosos adicionais em nome do que partiu, eles continuam trabalhando sua alma. Ao praticarmos tais atos em memória de um ente querido, podemos verdadeiramente construir um memorial vivo, onde colocamos esta energia extra, particularmente no momento em que vivenciamos o pesar diante da própria morte. Da mesma forma, o corpo lança mão de seu reservatório de força quando se encontra sob ataque. A alma está apta a exercer uma força oculta durante épocas de grande calma, forças da qual talvez não fôssemos nem conscientes. O que fazemos de tudo isso? Desta reconsideração do modo com que encarávamos a morte? Quais são as implicações para aqueles de nós que habitam uma realidade definida por nossos cinco sentidos e pelas leis da natureza, uma realidade na qual a vida física dá lugar inevitavelmente à morte física? Para aqueles que continuam a olhar exclusivamente para a camada exterior da vida, o componente físico circunscrito pelo corpo humano, a morte realmente parece ser o final da vida, mas devemos aprender a penetrar dentro desta camada e ver a alma humana, nossa ligação com Deus e com a eternidade. No fundo de nossos corações, todos temos consciência desta ligação. Qualquer pessoa inteligente que contemple o sistema solar, por exemplo, ou as complexidades de um átomo, deve chegar à conclusão de que nosso universo não surgiu devido a algum capricho do acaso. Tampouco se compõe meramente da matéria física. Cada fibra de ser pulsa de energia para onde quer que nos voltemos. Vemos desígnio e propósito a marca de nosso Criador. Segue-se, por conseguinte, que cada ser humano também tem um propósito, como tem cada acontecimento particular em nossas vidas. Portanto, até a morte tem um propósito em nossas vidas. Até a morte se torna um instrumento para levar uma vida mais significativa. E até a morte é outra forma de energia. Mas depois que tudo é dito e feito, a morte ainda é uma experiência incompreensível, devastadora para aqueles que ficaram para trás. Depois de todas as racionalizações e todas as explicações, o coração ainda chora. E deve chorar. Quando amigos e parentes sofrem por um ente querido, não tente explicar apenas, fique junto deles, acalme, console e chore com eles. Não há nada que se possa realmente dizer, pois não importa o quanto possamos tentar, devemos aceitar que com frequência não compreenderemos que os caminhos misteriosos de Deus, mas devemos pedir a Deus para que por fim traga o dia em que a morte não existirá mais, quando a morte desaparecerá para sempre. Deus enxugará a lágrima de todos os rostos. Durante toda a vida, o Rebbe sentiu o falecimento de toda a família, o pai, a mãe, os dois irmãos, o sogro e a esposa. Todas as vezes catalisou o sofrimento ao fundar novas instituições educacionais e beneficentes, em intenção de cada um deles. Todos os anos, no aniversário de suas mortes, pronunciava preleções dedicadas à generosidade que haviam exercido. Em suas vidas, iniciava mais atividades em memória de cada um deles. Sentiu-se comovido em particular com a morte do Rabi Yosef Isaac Schneerson, o sogro e antecessor. O Rebbe visitava o local do túmulo do sogro várias vezes por semana, passando o tempo em oração silenciosa e lendo algumas das incontáveis cartas que recebia. Em busca de orientação, de fato, o Rebbe concluía toda a correspondência que respondia com as palavras: vou mencionar esta carta no local do túmulo. Então, gente, está aqui. É duro, né? Morte é duro, não é fácil. A gente fala, aqui estamos falando do livro, é difícil, mas a Torá dá um tempo para nós, né? Uma semana de choro, né? Tem essa chuva, né? Tem muitas coisas, um ano que o povo judeu faz Kadish, né? Até para ajudar a alma do falecido. Então, vemos o quanto é importante. O quanto é importante nós desempenhar um papel aqui em memória de um ente querido, ajudar. Gente, sabe que a morte é uma transição para uma vida espiritual melhor, como o Rebbe deixou logo no começo falando, né? Os vivos aplicam o seu coração, Eclesiastes 7:2. A alma nunca morre, o Rebbe. Então, gente, a alma nunca morre, né? Então vamos continuar trabalhando e fazendo o melhor pelos nossos entes queridos e fazer o melhor para que esse mundo se transforme e a morte seja tirada da terra. É isso que desejamos, né? Uma vida eterna, né? Então, vamos lutar bastante, fazer com que o melhor de nós, tá bom, gente? Para que possamos superar as dores, as dificuldades. São momentos difíceis, a morte, né? Física, eu já tive esses momentos,
né? Perdi um pai, né? Então, eu posso dizer para vocês, não é fácil. E temos que seguir adiante. Seguir adiante porque essa é a vontade, foi o mecanismo que Deus criou. Tudo de bom para vocês, gente. Vem ficar conosco no nosso ambiente no Friburgo e também na plataforma do Brasil, na Academia de Noé. E também temos um grupo de estudo no WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Vem ficar conosco, é um prazer, uma alegria. Tchau, tudo bom? Até a próxima, mas já.